Oi, gente. Estamos acompanhando uma guerra tarifária entre Estados Unidos e a China, não é? E o fim de um império, o império estadunidense que está caminhando para acabar, que foi consolidado no final da Segunda Guerra Mundial e que, durante a Guerra Fria, se tornou o grande império do século XX, império militar e império econômico, que foi questionado em alguns momentos, mas que agora está caminhando para sua derrocada econômica. Durante a derrocada está gritando, né? Está incomodado. E eu vou trazer nesse vídeo duas cartadas que a China tem, que os Estados Unidos ou não tem, ou não teria vontade de fazer, nem isso teria o efeito desejado durante essa guerra tarifária. E é muito importante que você compartilhe esse vídeo para que mais pessoas compreendam esse momento histórico que nós estamos vivendo. Bem, e só para lembrar, tarifas, elas são um imposto é um tipo de imposto, é um imposto de importação. O Trump fez um dos maiores aumentos de impostos da história recente da humanidade. Isso entra numa contradição brutal, obviamente, com o Partido Republicano, que sempre diz que é a favor de menos impostos. Essa é uma pergunta para se fazer para o povo de direita, que defende menos impostos, e o Trump fez um aumento de impostos assim absurdo. Lembrando que esse imposto ele é pago pelo importador. Então, por exemplo, quando o Trump bota 125% na tarifa de produtos chineses, quem paga esse imposto é o importador estadunidense que importa um produto chinês ou insumos chineses para a produção dos Estados Unidos. E é óbvio que isso vai para o preço do produto, né, em larga medida, né, e também aumenta o custo de produção nos Estados Unidos, porque tudo que é produzido nos Estados Unidos que tem insumos chineses aumenta o preço. Isso diminui as exportações chinesas para os Estados Unidos, porque obviamente muitos importadores vão avaliar que diante dessas tarifas não vale a pena importar produtos chineses. E aí a China teria perdas em suas exportações. Ficou claro? Todo mundo entendeu? Beleza. Agora vamos tentar entender quais são as duas cartadas que a China tem que os Estados Unidos não têm. A primeira cartada que a China tem é escoar parte de sua produção não para os Estados Unidos, mas para o consumo interno, dentro da própria China. E como é que a China faria isso? Bem, a China tem mais de 1 bilhão de pessoas morando lá. E a China poderia simplesmente aumentar um pouco o seu salário mínimo. O maior salário mínimo na China é em Xangai, que é $370 por mês. A maioria das outras províncias tem ali $275, outros valores ali menores. Bem, ela poderia simplesmente aumentar o salário mínimo um pouco, não precisa ser muito não, em todas as suas províncias. Vamos colocar aqui um aumento de 15%, 20% no salário mínimo. Aí algumas pessoas vão dizer, mas André, o capitalismo e os capitalistas abandonaram os Estados Unidos justamente pelos altos salários. Será que não vai acontecer a mesma coisa na China? Não vai acontecer por dois motivos. Primeiro, que não vai ser um aumento tão significativo assim. Segundo, que as indústrias e a estrutura e a infraestrutura já está toda lá. Transportar isso daí para um outro país seria muito, muito, muito mais custoso. Então, um aumento leve no salário mínimo vai ser absolutamente absorvido pela enorme indústria chinesa, que tem muitas outras vantagens na sua estrutura das cidades e onde a produção é feita. Custos de energia elétrica, custos de produção, muita coisa lá é muito mais barata. Então, você aumentar o salário das pessoas, claro, as empresas vão chiar. Mas o Xi Jinping, o presidente da China, ele tem uma grande vantagem ao fazer isso. Porque ele pode dizer que isso está de acordo com a política dele de distribuição de renda e ofensiva contra os ricos. Aliás, a China foi um país que os bilionários diminuíram. Isso daqui está numa reportagem do Valor Econômico, porque faz parte do marketing pessoal do Xi Jinping e do presidente da China defender distribuição de riqueza e defender distribuição de renda.
redução da desigualdade social. Então a China pode, nesse momento, é uma alternativa, uma cartada que os Estados Unidos não têm. Por quê? Porque os Estados Unidos ele já consome muito mais da China do que a China consome dos Estados Unidos. Então, se os Estados Unidos elevasse o seu salário mínimo, que é uma coisa boa para a classe trabalhadora, e eu gostaria muito que eles fizessem, mas eu duvido que eles vão fazer isso, porque essa é uma agenda do Bernie Sanders, que é uma agenda da esquerda, e é uma agenda contrária, né? Bernie Sanders faz parte da centro-esquerda estadunidense que defende aumento de salário mínimo, sindicatos, direitos sociais. Muita gente diz que não tem esquerda nos Estados Unidos. Eu diria que centro-esquerda, com Bernie Sanders, com Alexandria Ocasio-Cortez, tem. Mas é um grupo minoritário, é um grupo pequeno, né? É um grupo ali dos progressistas, uma ala progressista minoritária que está mais à esquerda. Mas essa agenda desse pessoal não vai ser abraçada pelo Donald Trump, porque isso contraria o que a base do Trump quer. E não resolveria o problema, porque apenas iria suavizar o tamanho do impacto tarifário para os estadunidenses, mas não ia resolver o problema, porque ia aumentar o consumo dos Estados Unidos e os Estados Unidos ia querer, inclusive, mais exportações entrando, né? Eles iam querer importar mais coisa dos outros países e aumentar as exportações dos outros países e aumentar suas importações. Então, aumentar o salário, embora seja uma coisa boa, né, ia melhorar o padrão de vida nos Estados Unidos, não seria uma coisa que resolveria esse problema em particular. Não iria trazer manufatura, não iria trazer indústria de volta para os Estados Unidos. Aliás, uma prova que o Trump não está nem aí para fazer voltar a indústria foi que ele destruiu o CHIPS Act, que era o ato dos chips, que era um programa do governo Biden, que eu não gosto do Biden, mas era um programa de tentar contribuir o Estado a trabalhar na reindustrialização, né? Isso sim poderia trazer um pouco mais de indústria para dentro dos Estados Unidos, né? Não a coisa da tarifação, mas enfim, o tarifaço. Essa é uma cartada que a China tem, que os Estados Unidos não têm. É elevar um pouco o padrão de vida da sua população, ou aumentando o salário mínimo, ou criando uma renda universal de cidadania. Imagine se a China aproveitasse esse momento para criar uma renda universal de cidadania de, sei lá, $100 por mês. Por exemplo, se o salário mínimo deles está em 370 em Xangai, eles criam uma renda mínima de $100 por mês. O equivalente disso na moeda chinesa, né? E aí eles iriam aumentar muito o consumo interno e parte das exportações que iriam para os Estados Unidos seriam consumidos internamente. Mas a China tem uma segunda cartada que os Estados Unidos não têm. A China pode, né? Escoar a produção para outros países asiáticos, para a América Latina, para a Europa, com acordos comerciais que seriam benéficos para ambos, né? Para ambos. Como é que a China faria isso? E é por isso que a China tem uma grande vantagem sobre os Estados Unidos. A China poderia conversar, por exemplo, com o Brasil. Vamos pegar o exemplo do Brasil. Lula conversar com Xi Jinping e se firmar um acordo do seguinte tipo: o Brasil exporta para a China com tarifas baixíssimas ou praticamente inexistentes soja, que nós produzimos, né? Carne bovina, se ele tiver interesse, né? Laranjas, coisas que a gente produz, né? A gente vai exportar para os Estados Unidos parte da nossa produção, coisas que nós produzimos e eventualmente eles produzam pouco. E a gente permitiria que a China entrasse no Brasil com produtos que eles produzem muito e nós produzimos pouco, com tarifas menores. Bem, o Brasil pode fazer isso, o México pode fazer isso, toda a América Latina, a Coreia do Sul, o Japão, o Vietnã, a União Europeia, o Reino Unido, ou seja, praticamente o mundo todo. A China pode negociar acordos comerciais que seriam benéficos para os dois lados, não é? Os chamados acordos bilaterais. E aí a China poderia escoar sua produção sem diminuir significativamente a sua produção e sair ganhando com isso. Eu vejo que nós estamos no fim do Império Estadunidense. Estamos nos últimos anos
do Império Estadunidense do ponto de vista não militar, porque eles continuam sendo a maior potência militar, mas do ponto de vista econômico. Do ponto de vista econômico, os Estados Unidos caminha para se tornar um país ainda poderoso, mas muito, muito menos poderoso do que já foi. E essa é uma boa notícia para o mundo. Um mundo que pode não ser dominado pela China, mas um mundo que pode agora ter o desenvolvimento dos seus países não mais tutelado por país nenhum. Países como o Brasil e outros países podem buscar o seu desenvolvimento, geração de riqueza, distribuição de renda, sem ter a ameaça de tutela dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, que é bom lembrar, patrocinou golpes ao longo do século XX, quando teve a sua hegemonia econômica, quando tinha a hegemonia do seu império. E acabar com esse império significa e precisa significar também acabar de vez com a noção de imperialismo. O imperialismo é uma extensão do que há de pior dentro do capitalismo. E ele precisa ser combatido, assim como o próprio capitalismo, porque precisamos caminhar na direção de uma sociedade mais democrática, que democratiza a economia, que democratiza a política, que caminha, né, para ambientes de trabalho mais democráticos e que encara que o lucro, que a produção de riqueza tem que ser utilizada no benefício da classe trabalhadora, de toda a população, dos mais pobres. Os lucros não devem ficar concentrados nos super ricos nem nas grandes corporações empresariais. E embora eu entenda que o modelo chinês tem coisas a nos ensinar e outras coisas que não necessariamente ele seja o melhor, ele tem, como eu disse, aspectos positivos, como a taxação da riqueza que eles fazem e a taxação progressiva que eles fazem, que podem sim ser aprendidos por outros países e ajudar a encaminhar o mundo e outros países na direção não só de prosperidade, mas de uma sociedade mais justa. Eu sou André Teixeira Jacobino, o canal é a Nova Máquina do Tempo, e se você gosta do que a gente faz, se inscreve, dá um like, compartilha, quem sabe se torna membro ou apoiador. Quem sabe faz um dos nossos cursos, cujos links estão no comentário fixado. Tem um curso, inclusive, sobre o pensamento político de Marx, né? Muito interessante. E se vocês quiserem mandar um pix para o canal, o pix é andretj@terra.com.br. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.